E aí, gente, já questionaram alguma coisa hoje? O tema de hoje é uma coisa que dá uma pequena confusão na cabeça do pessoal. Latitude e longitude. Latitude são as linhas horizontais. Então, eu sempre lembro do cachorro. O cachorro late. Latitude, horizontais. E as longitudes são as linhas verticais. Uma diferença também nas duas é de quanto a quanto você mede uma. Então vamos começar com as latitudes. As latitudes variam de 0 a 90 graus. Por exemplo, vamos imaginar aqui que o limão é a Terra. Eu dividi o limão em 8 partes. Essa é uma das 8 partes. Se eu quero saber qual é essa latitude, eu vou pegar e ver qual é a distância entre o Equador, que é a latitude principal do globo, e esse ponto onde está meu dedo. Tá vendo que tem umas linhazinhas no próprio limão? Então, a gente pode usar isso. Imagina que a primeira linhazinha, ela significa 23 graus e meio. Em 23 graus e meio, em relação ao Equador, é onde a gente tem o Trópico de Câncer, quando a gente olha para o norte. Se a gente faz a mesma coisa, só que no sul, a gente tem o Trópico de Capricórnio. São 5 as principais latitudes que a gente precisa lembrar. O Equador, que fica bem no centro, o Trópico de Câncer fica ao norte, o Trópico de Capricórnio, que fica ao sul, o Círculo Polar Ártico, que fica no norte, e o Círculo Polar Antártico, que fica no sul. Essas são as 5 principais latitudes que a gente precisa lembrar. Lembra? Qual é a latitude, a maior latitude que a gente pode ter? 90 graus, tá bom? Então não esquece disso. As linhas das latitudes também são consideradas paralelos. Agora, se a gente pegar o limão e fizer linhas na vertical, que nem eu coloquei esses elásticos aqui, a gente vai ter as longitudes. Eu sempre lembro de então, longitude. As longitudes, elas não são linhas paralelas. Se eu cortar o limão nessas partes, você tá vendo que elas se interseccionam aqui, fica que as longitudes não são paralelas, elas são meridianos. Por exemplo, a gente tem o meridiano de Greenwich, que é o mais famoso, e o principal aqui é essa linha aqui, laranja. A linha que é totalmente contrária ao meridiano de Greenwich, aqui, por exemplo, no limão, é a linha internacional da data. Qual é o maior ângulo que pode ter? Qual é o maior ângulo que dá para ter em metade do limão? 180. Então, se eu venho daqui até aqui, eu preciso saber quantos graus são entre o meridiano de Greenwich e essa linha. Então, eu vou olhar de assim e falar, tá bom. Então, entre o meridiano de Greenwich e essa área aqui, eu tenho 23 graus e meio. Tá bom. Então, a latitude, ela varia de 0 a 90 graus e a longitude de 0 a 180 graus. E dividir o globo na linha do Equador, você está dividindo o globo entre norte e sul. Se você pegar o meridiano de Greenwich e a linha internacional da data e cortar o globo, você vai estar dividindo o globo em leste e oeste. Agora vamos tentar colocar uma coisa mais parecida com o que é o globo terrestre. Então, essa linha preta é o Equador. 23 graus, 5 para cima é o Trópico de Câncer. E 23,5 graus para baixo é o Trópico de Capricórnio. O Trópico de Capricórnio passa em São Paulo. Se você é de São Paulo, você pode ir atrás dessa linha. Tem nas estradas escrito, aqui passa o Trópico de Capricórnio. Você não vai pular uma linha, porque é uma linha imaginária, tá? Cruza o globo imaginariamente, ninguém vai ver uma linha na estrada. E mais para cima, a 65,5 graus, a gente tem o Círculo Polar Ártico e embaixo o Círculo Polar Antártico. Então esses são os paralelos. Agora, se você olhar bem aqui, tem o meridiano de Greenwich e do outro lado tem a linha internacional da data, que são os meridianos ou as longitudes, tá bom?